Irmãos, hoje nós vamos falar do Salmo número 1. O presbítero Marcelo descobriu, entendeu bem. Então eu queria que você abrisse o Salmo número 1 e já deixasse aberto aí, que a gente vai trabalhar ele hoje mais uma vez, mais um pouco. Já parte do que eu vou dizer aqui, eu repetirei o que o presbítero falou, o presbítero Marcelo disse. Mas antes da gente ler o texto, queria falar uma coisa rápida. O livro dos Salmos, ele é um grande livro de cânticos, um livro de músicas. Tem 150 cantos que o povo de Israel cantava. E os antigos, os teólogos mais antigos, chamam o Salmo número 1 como o pórtico dos Salmos. É a porta de entrada desse livro. É como se ele fosse a porta da frente. Esse salmo, no original, ele não tem título, ele não tem autor. Mas ele nos avisa uma coisa. Antes de nós entrarmos na adoração, nós precisamos decidir em qual caminho nós vamos andar. Hoje esse texto vai mostrar para a gente. Existem dois caminhos. E essa escolha que a gente vai fazer hoje. Você já abriu o texto aí? Diz assim: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Senhor, nós te louvamos mais uma vez pela tua palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco através dela, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, imaginem segunda-feira de manhã, você andando na Raimundo, o semáforo fecha, você olha para o lado, muitos carros, motos cortando o trânsito, todo mundo correndo. A pergunta é: correndo atrás de quê? Correndo para onde? Correndo por quê? Nós vivemos uma caçada para encontrar felicidade, não vivemos? Nós aprendemos que a gente precisa correr atrás das nossas conquistas. Em algum sentido, ser feliz é trocar. Nós entendemos que isso é verdade, a gente quer trocar as coisas. Deixa eu dar exemplo. Você já sentiu o cheiro de carro novo? Aquele cheiro de plástico, de couro, de cola. É bom, não é? Então você trabalha o ano inteiro, junta dinheiro, pega o seu usado, dá de entrada, parcela e sai por aí. O rei de Pirituba tem um carro novo. Mas quanto tempo dura essa alegria? Qual que é o tempo dessa duração? Sei lá, até a primeira parcela do IPVA. Daqui a pouco o brilho do carro já sumiu, a alegria já diminui, a magia acabou. Então qual é a solução para a nova felicidade? Trocar de novo de carro. Trocamos de novo. Quem sabe eu troco na próxima vez com algum opcional que vai fazer com que a minha felicidade dure mais? Talvez. Celular. As empresas são geniais, meus irmãos. Eles te apresentam um celular com 7 câmeras. No seu tem 5. Aí você fala assim: eu preciso desse novo. Você nem sabe o que é ter 3 nanômetros de litografia. Você não sabe o que é isso. Mas a empresa disse que você precisa de um desse. O marketing nos convence que o seu celular já não presta mais. Você precisa de um novo.
Aí você vende um rim e compra o celular do momento, o mais novo, com mais câmeras, com a menor litografia, com maior capacidade de processamento. Logo passa a felicidade. A sua casa, a moda um tempo atrás, eu não sei se ainda é, era pintar tudo de cinza na casa, né? Eu não sei se ainda é, a moda é cinza. Aí você pintou sua casa de cinza. Aí amanhã muda, agora é bege a moda. Aí você pinta de novo. Os seus móveis não estão mais na moda. Você vai lá na loja, faz 60 parcelas e troca tudo. Mas tudo isso traz uma felicidade temporária, uma felicidade que dura pouco tempo, não é verdade? O mais trágico de tudo é que às vezes a gente faz isso com pessoas. Os nossos relacionamentos às vezes esfriam. Aquele frio na barriga que você sentia no começo do namoro vai embora. E o que você faz? O mesmo que você fez com o carro e com o celular, troca. Preciso ter de novo aquele sentimento, preciso buscar a minha felicidade. E quando nada mais disso dá certo, você já trocou o celular, o carro, a esposa, e ainda assim a felicidade não vem, o que você faz? Troca de CEP, talvez morar em Orlando ou em Lisboa, talvez agora sim vai dar certo. A verdade é que a felicidade não está no carimbo do passaporte, não está nada disso. O mundo nos vende esse movimento frenético. Nós estamos correndo o tempo inteiro buscando o novo. Nós nos empenhamos para ter esse upgrade de vida, não é? Mas a gente descobre que o ano que vem, quando a tecnologia avança, o que a gente tem hoje já não é mais o suficiente. O novo já não é mais tão novo assim. E o ciclo reinicia numa busca incansável pela novidade, imaginando que aí a gente vai encontrar felicidade. Aí nós vamos para o Salmo 1. Ela nos faz olhar para esse ciclo vicioso. Diz que a gente tem que parar com isso. E nos acende uma luz. Mostra que essa ilusão de todo esse movimento não vai te trazer felicidade. O Salmo nos convida a não buscar um novo CEP, mas uma nova geografia. É Deus dizendo, você está correndo no deserto, mas eu não te fiz para viver no deserto. Eu te fiz para viver em um jardim. O mundo está te oferecendo correria, mas eu te ofereço raiz. O Salmo de hoje nos confronta. Ou você ganha peso em Deus, ou você vira vento no mundo. Não tem meio termo. O texto começa no versículo 1 dizendo que somos bem-aventurado é aquele. E talvez a gente não perceba, mas no hebraico isso está no plural. E bem-aventurado tem a ver com muito feliz, não é? Mas o plural dá ainda mais ênfase nisso. Então, as felicidades são gigantes. Mas de que tipo de felicidade que esse texto está tratando? Existem vários tipos. Uma dessas é essa que eu falei aqui, que a gente veio falando. É a felicidade do Instagram. Mas essa felicidade é como uma bexiga, um balão de gás. O salário sobe, ele sobe, a sua felicidade sobe. Perdeu o emprego, o balão estoura. Essa felicidade depende do clima, depende do ambiente, depende de tudo que está acontecendo. O Salmo 1 nos apresenta uma felicidade que é diferente dessa. É como um concreto, é como uma construção. E eu queria que você olhasse para a igreja onde você está agora. Física, não pessoas, a construção. Eu brinco que os irmãos que construíram essa igreja não construíram um lugar para uma igreja se reunir. Construíram um espaço para exposição de caminhão.
Poderia aqui facilmente entrar um caminhão aqui e a estrutura não seria abalada. Aqui é exagerado. Olha a quantidade de colunas e de vigas que tem aqui. É exagerado essa construção, para o melhor sentido possível. Tem muito concreto. Depois vocês perguntem para o irmão Norival, pro presbítero Norival, quantas latas de areia ia para um saco de cimento. Se você entender de construção, você vai falar assim, não dava para colocar mais areia, não? Ele vai falar que não e vai explicar por quê. Meus irmãos, o que fizeram aqui é para durar para sempre. Enquanto Jesus não voltar, ou não cair um míssil aqui nessa igreja, ela vai ficar em pé. A gente olha, às vezes, alguma dificuldade, alguma parede, mas aqui não tem pânico. A estrutura, ela é extremamente forte, extremamente rígida. O crente bem-aventurado, a felicidade que esse texto está falando, é isso. Não é aquele que ri o tempo todo, mas é aquele que aguenta a pressão da vida. É aquele que suporta as dificuldades sem rachar a estrutura. Lá fora pode chover, pode ventar. Chove e venta, isso sempre acontece. Mas a felicidade verdadeira é aquela que te dá certeza que apesar das circunstâncias, você não será destruído. Você permanecerá em pé. No Salmo 1, a felicidade não é a leveza emocional, é peso espiritual. Bem-aventurado não é sobre como você se sente, mas é onde você está. Talvez você não se sinta bem hoje. Talvez você esteja chorando, com dificuldades. Talvez você esteja de luto. Eu não conheço todo mundo. Mas se você está plantado em Cristo, você é essa fundação de caminhão, que independente das intempéries, permanece de pé sempre. É isso que é ser feliz, conforme o texto está falando. E quem não tem essa estrutura, é o que o versículo 4 fala, é como a palha que o vento dispersa. A palha não vira palha de uma hora para outra, meus irmãos. O texto aqui dá para a gente uma graduação. A palha é aquele que primeiro anda no conselho dos ímpios. É uma conversa casual, é uma ideia no trabalho, é um podcast, é algo meio de passagem, sabe? Parece inofensivo. Talvez você pense assim, mas eu preciso manter a minha mente aberta. Eu posso me afastar de todo. É verdade. Mas olha com quem você está andando. Olha onde você está andando. Que o problema aqui é andar, daqui a pouco te leva para um segundo estágio, que é o deter. Daqui a pouco você para no caminho. E você não só mais ouve, você passa a considerar as ideias. Será que isso não é verdade? Será que não é assim mesmo? Será que esse povo crente não é exagerado demais? Eles são estranhos? A gente começa a considerar. E aí depois, você se assenta na roda dos escarnecedores. Você se acomoda. Você não apenas peca, você zomba da santidade do outro. Você incentiva as pessoas a pecar também. Você ironiza aquele que tenta se manter afastado dos caminhos errados. Esse é o caminho. E quando chega nesse estágio, a gente pode olhar para o Novo Testamento e ver o que Paulo falou também. No Romanos 1, 21, diz assim: porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulo em seus próprios raciocínios, e o coração deles insensato se obscureceu. Meus irmãos, a palavra aqui dá uma ideia de esvaziado. Eles se tornaram nulos, eles se esvaziaram, eles perderam peso. Eles ficaram cheios de vento, de vaidade.
Por isso que Deus os entrega para suas próprias paixões. Esse é a fase final, é quando Deus os entrega para sua própria leveza. E aí, quando a pessoa vira palha, quando a pessoa perde o peso, a gente tem essa imagem da eira, né? Do espaço de bater o trigo. Quando o trigo é colhido, depois de um tempo de secagem, ele vai para um lugar para ter a palha separada do trigo. O agricultor coloca numa peneira, joga para cima e o vento faz o seu trabalho. Ele leva a palha e o trigo cai. A palha, ela é leve, ela não ocupa espaço, ela ocupa espaço, mas não tem peso. Então qualquer vento leva, ela é oca. O salmista está dizendo para a gente que o problema do ímpio não é que ele é livre. Ele não é livre. Ele é leve demais. Ele não tem peso moral. Aí vem o vento e leva embora. A nova ideologia leva a pessoa. Vem uma pessoa e fala qualquer coisa. E essa pessoa está sempre caminhando, buscando algo novo, sendo levado pelo vento. Imagina, meus irmãos, como é viver uma vida sendo levada pelo vento das condições. Se imagine chegando a 70, 80, 90 anos, 120 anos, e olhar para trás e perceber que tudo que você fez foi buscar novos desafios, novas coisas, foi ser levado pelo vento. Perceber que diante de Deus você não construiu nada. E no dia do julgamento, diante do Senhor, descobrir que tudo que você fez na vida foi palha. Tudo será queimado. O texto diz que os ímpios não prevalecerão no juízo. E vê, no final, no juízo final, o ímpio vai tentar ficar de pé, mas as suas pernas tremem, ele desaba. Não porque Deus o empurra, mas porque ele perece por si só. Ele não tem força suficiente, ele não tem substância. Lembre-se, meus irmãos, o mundo oferece movimento, mas Deus te oferece raiz. O mundo oferece movimento, Deus te oferece raiz. E onde estará essa raiz que Deus te oferece? Aonde ela é colocada? É o que o versículo 3 fala. Junto a ribeiros. Quando ele fala que a árvore plantada, também a ideia é que essa árvore foi transplantada. Ela não nasceu lá. Ela não era nascida naquele lugar. Ela foi levada para o rio, para a beira do rio. Então imagina essa cena, meus irmãos. O jardineiro, que é Deus, andando pelo deserto, enxerga um arbusto sofrendo com a seca, morrendo por falta de nutrientes e de água. Ele vai lá, se abaixa, faz um buraco na terra, cava em volta das raízes, tira de lá, leva até o rio, faz um furo e planta, rega e cuida para que essa árvore tenha vida. Essa árvore morrendo no deserto, éramos eu e você. Nós éramos isso. Nós estávamos afastados. E Deus vem e nos leva para poder viver ao lado dos nutrientes, ao lado da água. Perto da água nós temos vida, nós temos folhas verdes, dá fruto. Nós não estamos aqui por nosso próprio mérito. Ninguém aqui que está vivo diante de Deus é vivo porque é bom. Nenhuma árvore é plantada onde ela quer, ela simplesmente está lá. Ela não sai andando por aí e vai para um lugar melhor. Se ela saiu de um lugar ruim e foi para um lugar bom,
é porque alguém fez isso. Se nós estamos aqui hoje, o mérito não é nosso, é do jardineiro que nos alcançou. E quem é esse rio? Esse rio, irmãos, é o Espírito Santo. Jesus disse: quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. É a presença de Deus que faz isso conosco. Não somos nós, mas é Ele que nos alcança. E agora a gente pode beber dessa água diariamente. E como a gente pode aproveitar disso? Como a árvore bebe da água? Bom, o texto no versículo 2 diz, né? Pelo contrário, tem o seu prazer no Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Esse meditar aqui tem uma ideia de rosnado, talvez a gente imagine aqui meditação, na sua cabeça você fala, tem que meditar na palavra. Aí você imagina um monge sentado em cima de uma pedra, do lado de uma cachoeira, em posição de meditação, em silêncio. Não é nada disso. O texto fala que é um rosnado, é falando, é lendo. Imagina, quem recebeu essa ordem também foi Josué, não foi? Deus falou que ele deveria ser forte, corajoso e deveria meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Você imagina Josué na sua tenda lendo a Bíblia? Lendo o texto que ele tinha, que naquele momento era só o Pentateuco, os 5 primeiros. Lá fora os gigantes, lá fora as guerras, as lutas. Ele poderia estar se preparando para a guerra, afiando a espada, fisicamente isso. Ele poderia estar correndo para melhorar condicionamento físico, se preparando para aprender uma nova técnica de combate. Mas como Deus fala para ele se preparar para a guerra? Medita na palavra de dia e de noite. Lá fora tem os gigantes. Aqui dentro tem um rosnado da palavra, da leitura. Nós estamos nos armando com o texto, com a Bíblia. Os gigantes de hoje talvez sejam os boletos. Talvez você saia de manhã preocupado, imaginando, preciso correr, preciso fazer tudo, porque preciso levantar um dinheiro. E aí a leitura bíblica fica para depois. Outra hora eu consigo. Talvez seja à noite. Quantas vezes aqui você já perdeu o sono? Alguém aqui nunca perdeu sono na vida? Se você tem mais de 20 anos, é possível que em algum momento você deixou de dormir preocupado. E aí, para onde que você fugiu? Eu falo a mesma coisa. Para onde que nós fugimos? Nós fugimos para o texto bíblico? Ou nós fugimos para o Instagram, para o YouTube, para o TikTok? Ao invés de nós irmos buscar no Senhor, a gente vai lidar com o feed infinito do Instagram, rolando, vendo coisas. Ao invés da água, o rio que flui do Senhor, a gente vai para a água salgada, que só aumenta a nossa sede. Nós deveríamos ter prazer na lei do Senhor. Prazer. Ler a Bíblia não é uma tarefa, não deveria ser uma tarefa que você precisa bater a meta do dia. Deveria ser um momento que você senta para o banquete, para tomar aquela água gelada no dia de sede, naquela tarde quente que você está morrendo de sede. É o que traz refrigério no meio desse mundo. Deveria ser isso. Não deveria ser um fardo. Deveria ser um prazer. E qual que é o resultado desse que de fato tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite? Aí sim, ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas que dá o seu tempo, que no devido tempo dá o seu fruto. A folhagem não murcha e tudo que ele faz é bem sucedido. As folhas não murcham nessa situação.
Imagina, meus irmãos, 40 graus, você olha uma árvore com folhas, o que você sente? Refrigério. Você já parou embaixo de uma árvore num dia de muito calor? É bom, não é? É agradável. Que alívio é ficar embaixo de uma sombra gostosa, né? O crente maduro deveria ser assim. Você deveria ser assim no ponto de ônibus, no seu trabalho, na sua família, nos ambientes que você frequenta. Você deveria ser o refrigério. Você deveria ser buscado para conselhos. Gente sofrendo deveria ir atrás de você, para encontrar em você essa sombra maravilhosa. Meus irmãos, se isso não tem acontecido na sua vida, talvez o que você tenha são galhos, sem folhas, ou talvez está murcho demais para dar essa sombra maravilhosa. Essa é a vida do crente. Ela deveria ser assim. Mas a gente tem espelho em casa, né, irmãos? A gente sabe que isso não é sempre assim. Não é todo dia que você está bem. Tem dia que você não está. Quantas vezes, meus irmãos, nós é que secamos? E honestamente, se dependesse da minha própria raiz, eu já teria virado lenha. Não tem nada em mim. Mas aí é que a história do Evangelho nos alcança. E a gente olha para o Calvário. Lá a gente vê a árvore da vida, Jesus, verde, perfeito. Ele nunca andou, nem se deteve, nem se assentou com o mal, com os escarnecedores. Ele merecia, ele é o ribeiro eterno, o rio eterno. Mas na cruz, o céu escureceu. O vento alcançou e começa a soprar para cima dele. Ele recebe nele todas as dificuldades, todo esse vento que deveria nos levar por aí, vai sobre ele e bate em Cristo. Ele foi de verde a seco, tanto que em algum momento ele mesmo grita: tenho sede. Como alguém que é a fonte de água viva pode ter sede. Ele é o ribeiro. Mas entende, ele se fez maldição em nosso lugar, para que a gente tivesse vida. Ele foi arrancado da terra dos viventes, para que a gente fosse transplantado para o jardim de Deus. O texto diz que o Senhor conhece o caminho do justo. E Deus virou o rosto para Jesus, para que ele ficasse sozinho, para que hoje Deus olhasse para a gente e dissesse: eu te conheço. A nossa salvação vem através sempre da cruz de Cristo, da obra maravilhosa, tomando o nosso lugar naquela cruz e morrendo em nosso lugar. E essa semana, meus irmãos, o que a gente faz então? A gente volta para Raimundo, para a ansiedade da segunda-feira. Mas se você entendeu o Salmo 1 aqui, qual é a resposta para a nossa caçada dessa semana? Se você acha que você precisa trocar de carro ou comprar novos móveis, o upgrade não vai te deixar feliz. Não é o upgrade que te dá peso na vida, é a raiz. Se você é árvore, você prospera mesmo com o celular mais velho ou o carro antigo. O ímpio troca as coisas e continua vazio. Você não, nós não. Nós descansamos em Cristo. Se você acha que a solução, então, é trocar o seu marido ou sua esposa, você deveria se esforçar para ser sombra, para cobrir a sua família com bênçãos, sendo essa pessoa que todo mundo se aproxima para ter esse tempo de refrigério, para que seu casamento seja restaurado.
Se você acha que talvez a solução então é fugir do Brasil, meus irmãos, o vento bate em Orlando e em Lisboa também. Se você é palha aqui, você será palha lá. A felicidade, novamente, não está na geografia, não está no seu CEP. Está onde você está fincado, onde você criou raiz. Está no seu chão. Pare de correr atrás do vento. Pare de viver de trocas. Lance suas raízes em Cristo. E ali, quieto, devagar. A árvore demora para crescer, irmãos. Mas bebendo da graça, você vai descobrir que você não precisa de mais nada para ser feliz. Você já chegou no lugar onde Cristo te chamou. Então eu vou terminar com uma pergunta hoje, irmãos. Amanhã, quando a ansiedade bater na sua porta, às 8 da manhã, o que você vai fazer? Você vai correr ou você vai criar raiz? Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela tua palavra. Pedimos que o Senhor nos transforme através dela. Que o Senhor faça em nós e através de nós a tua obra. E que o Senhor nos transforme e nos transplante. Nos leve, Senhor, ao ribeiro. Nos tire, Senhor, do deserto e nos leve a um lugar onde as nossas raízes possam se fincar, ó Pai, se prender. Que nós tenhamos a nossa alegria e a nossa felicidade, não nas trocas, não na correria, mas no Senhor, onde a gente possa ter o nosso prazer na tua lei, onde a gente consiga, Senhor, entender e viver de um modo que, não importando as circunstâncias, nós tenhamos firmeza no Senhor o tempo todo. Mesmo que as nossas emoções digam o contrário. De fato, Senhor, nós choramos e sofremos. Mas que a esperança de que no final, o Senhor estando conosco, tudo vai ficar bem, seja viva no nosso coração. E a gente possa, Senhor, ter nossos alicerces no Senhor, na rocha eterna, e não na areia, buscando coisas novas a cada dia. É o que nós te pedimos e te agradecemos, porque sabemos que tu nos ouve. Em nome de Jesus. Amém.